Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço, aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los a mais uma reflexão, né? Nos versículos, nos capítulos, nos vídeos anteriores, a gente estava, né, se perguntando, né, e até mesmo chegando à conclusão de que Pedro, João e Judas eram como Satanáses, pedra de tropeço, como adversários na vida de Jesus. E hoje eu quero convocá-los a mais uma reflexão sobre quem mandava mais, né? Se era Jesus, era João, era Pedro, quem era o maioral, né, no meio deles. E quero então convidá-los a dar continuidade, né, à nossa leitura e reflexão sobre o livro de Mateus, capítulo 12, que diz assim: Jesus é o Senhor do sábado. Aí ele começa dizendo o texto assim, né? Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas e ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Lembrando que era proibido trabalhar na lei de sábado, no dia de sábado, porque o sábado era o dia santo, certo? Aí Jesus estava passando com os discípulos dele tiveram fome, Jesus levou eles até um lugar que tinha espiga de milho e eles pegaram. Lembrando que a lei não proíbe você comer no dia de sábado, né? Até porque você come todos os dias, proíbe você trabalhar no dia de sábado. Então, os fariseus que entendiam bastante da lei chegaram perto de Jesus, vendo isso, ou seja, vendo que eles estavam colhendo milho, perguntaram para Jesus, né? Os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito em dia de sábado, ou seja, os fariseus não estavam reclamando deles comerem, estavam reclamando deles trabalharem, porque colher espiga de milho é o mesmo que colher algodão, colher café, configura um trabalho. Né? Aí Jesus vai dizer para eles: vocês não leram o que aconteceu com Davi e seus companheiros quando tiveram fome? Só que Davi e os companheiros dele, quando tiveram fome, eles entraram no templo de Jerusalém, na casa de Deus, e pegaram o pão que era do sacerdote. Mas a lei não proíbe você de comer, né? Você poderia comer o pão. Se Jesus estivesse com fome, os discípulos estivessem com fome no dia de sábado, já que ele usa Davi como inspiração, ele podia levar os discípulos dele no templo de Jerusalém e comer o pão sagrado que estava tendo lá, e não trabalhar. Porque Davi chegou lá, pegou o pão pronto, a comida já estava pronta, já comeu, não precisou trabalhar, certo? Porque não pode trabalhar no dia de sábado. Mas Jesus com seus discípulos estavam configurando, fazendo atividade que configura o trabalho, estava colhendo as espigas, porque ainda tinha que cozinhar elas e tudo mais. E quem poderia trabalhar no dia de sábado era apenas o sacerdote, mesmo assim fazer trabalhos que eram ligados, vinculados aos rituais que eram feitos no dia de sábado. Então eles poderiam matar o bicho, poderiam fazer algum tipo de purificação. Todo o trabalho teria que ser relacionado aos rituais que eram feitos no dia de sábado, e não um trabalho produtivo, né, de ganhos, né, individuais, digamos assim. Então Jesus vai responder para ele, vai dizer para ele assim: como entrou na casa de Deus e comeram os pães da preposição, no quais não lhe era lícito comer, nem a eles e nem quem estavam com eles, mas exclusivamente os sacerdotes. Aí ele vai dizer: eu não leste na lei aos sábados que o sacerdote no templo viola um sábado e fica sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se soubeis o que significa misericórdia quer e não holocausto, não teríeis condenados a inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então ele vai dizer para os discípulos dele, para os fariseus e todos que estão ali, que ele é o Senhor do sábado. E porque ele é o Senhor do sábado, ele está dizendo que a lei dá para ele, né, a brecha dele poder trabalhar no sábado, o que não é a verdade. Porque nós sabemos que Jesus é um sacerdote, sim, por quê? Porque ele foi consagrado pela mãe dele como sacerdote, como mandava a lei. Todo filho primogênito tinha que ser consagrado como sacerdote, para cuidar da lei, ensinar sobre o sacrifício de animais, sobre a lei do sábado, etc. e tal. Então Jesus poderia trabalhar, mas dentro do templo de Jerusalém. Ou seja, ajudando a sacrificar os animais, trabalhos vinculados ao ritual. Quando ele usa dessa autoridade dele para dizer para os discípulos dele que eles podem comer, apanhar espigas no dia de sábado para matar a fome deles, ele está quebrando a lei que ele mesmo disse que veio para cumprir, certo? Então ele diz para os fariseus assim: se vocês entendessem o que eu digo quando eu digo que quero misericórdia e não holocausto, vocês não estariam condenando inocentes, até porque eles eram inocentes mesmo. Por quê? Porque Jesus, no papel de sacerdote, estava fazendo eles quebrar a lei. Porque nem ele, sendo sacerdote, poderia estar trabalhando, colhendo espigas nesse sentido.
O que ele poderia fazer no máximo é como Davi, chegar lá e comer o pão que estava lá na mesa do sacerdote, mas era o pão que já estava feito, ou então trabalhar no sentido de ir para o templo e trabalhar dentro do templo. Ou, no caso de colher as espigas de milho, levar para o templo para oferecer como oferta. Mas o texto vai dizer que eles estavam colhendo e comendo ao mesmo tempo, ou seja, não era um trabalho vinculado à lei, né? Colhendo para levar como oferta, mas colhendo para comer, né? Então, perceba, senhoras e senhores, que Jesus, ao mesmo tempo que dizia que vinha para seguir a lei, né, ele tentava ser maior ainda, não só do que João, mas do que a própria lei, do que o próprio sábado, do que o próprio templo, né? Aí então ele vai dizer, Jesus se retira, né? Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali e muitos seguiram, e a todos ele curou, advertindo, porém, que não os expusessem à publicidade. Então Jesus fazia as coisas e não queria que ninguém ficasse sabendo. Por isso que ele dizia para João trabalhar em segredo, né? Fazer as coisas em segredo. Né? Aí ele vai dizer, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías, eis que aqui o meu servo, que escolhi, a meu amado, a quem a minha alma se compraz, e farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará aos gentios. Ele vai dizer, não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz, nem esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juiz. E no seu nome esperarão os gentios. Então, ou seja, mais uma bronca que ele está dando em João aqui, que é uma perda de trapaço, um Satanás, um adversário para ele, porque se por um lado Jesus vem para espalhar o evangelho dele em silêncio e pede para que os seus discípulos façam isso em silêncio, né, na forma de ninguém ouvir a sua voz na praça, por outro lado, João já ficava gritando no deserto, arrependei-vos, arrependei-vos, que o reino de Deus está vindo, a ira vindoura, se referindo a Jesus, está vindo. E vocês que não se batizarem para arrependimento do pecado, principalmente escribas e fariseus, vai tacar fogo em vocês, né? Aí o texto vai falar sobre a cura do endemoniado, né? Ou seja, ele vai dizer que também que ele não vem nem para fumegar, né? Ou seja, nem para incentivar as pessoas aí contra a autoridade, como João fazia, né? Então ele vai dizer assim, então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele curou, passando o mudo a falar e ver. Lembrando que esses endemoniados aqui, para os fariseus, eram os discípulos de Jesus, tá bom? Ele vai dizer, e toda a multidão se admirava e dizia, porventura é o filho de Davi? Então veja que toda a multidão que chamava ele de filho de Davi, na verdade, era um monte de cegos. Porque Jesus nem sequer poderia ser da casa de Davi, porque nem de filho de José ele era. Ele era filho de Maria, com o Espírito Santo, que era o filho de um adultério, certo? Então, por isso ele se dizia filho do homem, né? Sou profeta, sou no máximo sacerdote, que não filho de Deus, né? Não rei, né? Ele vai dizer, mas os fariseus ouvindo murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Então, como eles olhavam para os discípulos, consideravam os discípulos demônios, né? Inclusive, o próprio Jesus vai chamar João Pedro de Satanás, né? Mandando ele arredar de perto dele, né? Então, os fariseus, eles viam os discípulos de Jesus como demônios. Como João era o mais conhecido, o mais famoso, era o maioral no meio deles, então eles achavam que João era o demônio, né, o Beelzebul. Então, quando Jesus estava expulsando alguns demônios ali, alguns espíritos imundos ali, digamos assim, os fariseus achavam que ele estava expulsando aqueles demônios em nome de quem? De João, que era o maioral no meio dos demônios. Né? Por isso que Jesus fala assim, como é que eu, sendo demônio, posso expulsar outro demônio, não estaria dividindo o meu próprio reino? Na verdade, sim, porque ele estaria dividindo o próprio reino dele, tanto que ele disse que veio trazer divisão para o próprio reino dele, né? Aí então ele vai dizer, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo o reino contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Exatamente por isso que o reino de Jesus não vai para frente, né? Por quê? Porque ele é um reino dividido, né? Enquanto Jesus, por exemplo, ensina a pregar, né, sobre quatro paredes, a pregar o evangelho sobre quatro paredes, João já faz o completamente oposto, já sai gritando para todo mundo nas ruas, nas vielas, nas praças, né? Ainda ameaçando que Jesus é a ira, né, que está para vir sobre aqueles que não aceitarem João e o seu batismo, né? Ele vai dizer, se Satanás espera Satanás, dividido está contra si mesmo, pois subsistirá o seu reino. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, quem expulsa os vossos filhos? Por isso mesmo eles serão os vossos juízes. Então, ou seja, Jesus acaba confirmando que se ele está expulsando os demônios em nome dos demônios, ou seja, está expulsando as pessoas imundas dali em nome dos próprios discípulos dele, que inclusive ele vai chamar de Satanás, e por coincidência, né,
demônios, ele vai dizer, então eles vão ser seus juízes. E na verdade é isso que ele promete para os discípulos dele, que os discípulos dele sejam juízes daqueles escribas e fariseus ali, né? Então ele vai dizer, se eu expulso os demônios por Beelzebul, quem vai expulsar o filho de vocês? Se Satanás expele Satanás, dividido está contra si mesmo. Então ele chamava João de Pedro de Satanás. Então ele está dizendo, se eu expulso em nome de Pedro, o meu reino está dividido. Então ele está confirmando, porque o reino dele está realmente dividido. Tanto que ele diz, qualquer um que não me confessar diante do meu Pai, eu não vou confessar diante dele, vocês têm que dar testemunho de mim. João, quando as autoridades chegam perto de João para pegar ele como testemunho de Jesus, João rapa fora, ele vaza fora, todos os discípulos vazam fora, cai fora. Ninguém quer saber de ficar com Jesus ali, certo? Então o reino dele é o reino mais dividido que tem, justamente por quê? Porque os discípulos dele realmente são demônios, né? São satanás, pedra de tropeço para Jesus, né? Então ele vai dizer, como pode alguém entrar numa casa do valente, roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, então ele saquear a casa? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Exatamente os discípulos dele. Então Jesus, ele está dizendo basicamente o seguinte, eu estou expulsando os demônios aqui, mas é em nome do meu Pai, do Espírito Santo que eu creio, e não em nome de Satanás, que é Pedro, que é João, certo? Porque se eu expulso em nome deles, o meu reino está dividido, estaria dividido, né? E, na verdade, o reino dele está dividido justamente por quê? Porque os discípulos dele a todo momento fogem, né? Ele vai dizer, por isso vos declaro que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado, mas se alguém falar alguma palavra contra o Espírito Santo, isso não será perdoado, nem neste modo, nem neste mundo, nem no que está por vir. Então ele vai dizer que se você quiser, discípulo dele, ou fariseu quiser, né, falando para a época dele, criticar ele, que é o Filho do Homem, que não é o Filho de Deus, você pode criticar, mas se você criticar aquele que colocou ele no mundo, que é o Espírito Santo, aquele que faz a obra dele, aí não haverá perdão para você. Aí ele vai dizer as árvores e os seus frutos, né? Ou fazer as árvores boas, ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo seu fruto conhece a árvore. Raça de víboras, como poder falar boas coisas sendo maus, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, ou seja, ele está basicamente dizendo, uma árvore boa não pode produzir frutos maus. Então, quando João, por exemplo, diz que eu sou a ira vindoura, diz que eu vou queimar no fogo aqueles que não produzem fruto de arrependimento, se referindo aos fariseus e escribas, né, que não se batizarem com ele, usando o batismo como se eu tivesse criado o batismo para arrependimento dos pecados, o que a boca dele fala, o coração dele está cheio. Então, como ele quer que as pessoas sejam queimadas porque não sigam o movimento dele, ele é uma árvore má que não produz frutos bons. Ele vai dizer, digo-vos que toda palavra frívola proferirem aos homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas palavras serão justificados e pelas palavras serão condenados. Então, basicamente, João, senhoras e senhores, ele será condenado pelas próprias palavras dele. Veja como o reino de Jesus é dividido. Porque Jesus dizia que vinha dizer para os fariseus, para os discípulos dele o seguinte, João dizia, Jesus é a ira vindoura que vem, certo? E vai trazer fogo para vocês se vocês não produzirem fruto de arrependimento, ou seja, se batizarem comigo. Jesus, por outro lado, já dizia, não, o seu adversário, se ele chegar e bater na sua cara, você vira o outro lado para ele bater. Se ele quiser levar sua túnica, você deixa ele levar, certo? Então veja como o reino de Jesus era dividido. Enquanto João pregava com um discurso de ódio, dizendo que Jesus vinha para queimar aqueles que não se arrependessem, que não produzissem fruto de arrependimento, se batizando com ele, Jesus basicamente vem dizer, não, eu vim para cumprir a lei. A lei mostra que o arrependimento dos pecados ela vem através do sacrifício de animais, não do batismo, certo? Então, você vai ser perdoado, você vai ser julgado conforme aquilo que você fala. Então, o que você vai ser pesado com a mesma medida que você pesa. Se você diz que as pessoas vão ser queimadas, como João dizia, caso elas não produzam fruto de arrependimento, você também vai ser queimado por não produzir fruto de arrependimento. Então veja como o reino de Jesus estava dividido. Por isso que ele chamava Pedro de Satanás. Arreda de mim, Satanás. É pedra de tropeço para mim. Certo? Então, senhoras e senhores, perceba que João, ele tentava a todo momento ser maior do que Jesus.
né? Ele tentava ser maior do que Jesus, mas ao mesmo tempo Jesus também desprezava todos eles. Porque Jesus teve que dizer, né? Teve que dizer para um leproso, curou o leproso e falou para o leproso: apresenta-se diante do sacerdote, oferece a oferta que o Moisés pediu, ordenou. Ou seja, você como pecador, chega diante do sacerdote, oferece o sacrifício de animal. Como você é pobre, oferece o pombinho, assim como a mãe dele ofereceu para Jesus, né? Porque esse é o fruto do arrependimento do pecado, é seguir a lei, porque não passará o céu, não passará a lei, enquanto o céu não passar e a terra não passar, a lei não vai mudar nem um tio, nem um y. E João, por outro lado, estava pregando que o arrependimento dos pecados, ele vinha através do batismo com ele. Certo? Então, senhoras e senhores, perceba como o reino de Jesus ele era dividido. Justamente por quê? Porque os discípulos, eles eram pedra de tropeço na vida de Jesus. Certo? Então ele está dizendo, pelas palavras que vocês proferirem, vocês prestarão contas dela. Né? Então Jesus precisou que os discípulos dele dassem testemunho dele, porque ele seria ser preso, porque estava quebrando as leis. Então ele precisou que um jovem leproso desse testemunho dele, de que ele incentivava a seguir a lei, por isso aquele jovem leproso que era uma pessoa excluída da sociedade, estava lá cumprindo a lei, oferecendo o sacrifício, a oferta que Moisés ordenou por influência de Jesus. Precisou que alguém fora do time que ele escolheu desse testemunho dele a favor disso, né? Enquanto os discípulos dele pregavam completamente ao contrário. Né? Se vocês não se arrependerem, vai vir fogo sobre vocês. Né? Ele é a ira vindoura. E aí Jesus está dizendo, não, eu não sou a ira vindoura, entendeu? Eu vim para mostrar para vocês que os escribas e fariseus realmente mandam, entendeu? Então se eles baterem do lado da sua cara, como o João dizia que eles eram o inimigo porque era raça de víboras, vira o outro lado para eles baterem também. Certo? Então, senhoras e senhores, perceba que Jesus vivia em constante competição de quem iria governar, porque ele dizia para os discípulos pregarem em segredo, né, o reino dele, pregasse de casa em casa, enquanto eles saíam gritando pelas praças e pelas ruas, a fim de serem vistos por todos. Né? Assim como as igrejas hoje seguem a doutrina de João, né? Pregando nas praças, nas igrejas, orando em pé, né? Fazendo tudo ao contrário do que Jesus disse que era para fazer na sua casa, em secreto, etc. e tal. Certo? Inclusive, abolindo a lei, usando o batismo para arrependimento do pecado, que foi a doutrina de João, e não a que Jesus pregava, que era a lei, o arrependimento dos pecados, ele vem através do sacrifício ordenado por Moisés, sacrifício de animais.